agora e eu utilizo um programa para fazer a frequência, tá bom? Então eu nunca vou pedir nada assim, tipo, põe um nome no chat, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho esse programinha. Ô, Vinícius, o senhor já postou alguma atividade aí no esqueci no trem lá pra gente fazer ou não tem nada? No Alva, tem muitas coisas para vocês fazerem. Na verdade, quando nós iniciamos o semestre, para eu iniciar o semestre, eu já tinha que ter feito do semestre inteiro, entendeu? A programação do semestre inteiro. Então aí vocês vão fazendo com muita tranquilidade. Não tem prazo de entrega, o prazo de entrega é N1 e N2, tá? Então, por exemplo, fechou. Atividade 1 até a atividade da N1, vocês têm até a data da N1 para fazer. A ideia é que vocês não deixem acumular, que às vezes eu sempre aumento a quantidade de atividades lá também, assim, eu vou acrescentando algumas coisas que eu acho que seja pertinente. Galera, nós teremos aulas teóricas e aulas práticas, ok? Nossas aulas teóricas serão realizadas via Google Meet, sim, eu vou colocar vocês para trocar porrada com um coleguinha. E tá bom de briga, sabia? A gente vai botar isso na prática, vamos ver, né? Vou botar aquele ano para descer a surra em todo mundo, né? Nos meninos. Já era, vou me ferrar, não bate ninguém. Ok? Vamos de voadora naquele ano. Moça, eu sou só de conversar, nada de briga, sou contra a violência. E é isso que é uma outra discussão que nós vamos estar abordando também, é a relação da educação física enquanto propagadora de violência ou um processo inverso, ao contrário, né? Então, por que o menino vai fazer aula de lutas? Por que Vinícius começou a fazer aula de lutas aos 4 anos de idade? Comecei no karatê, fui até na faixa roxa, aí depois fui para capoeira. Qual que era o objetivo realmente quando você tem a opção e a escolha de fazer uma arte marcial? Será se realmente é porque você gosta da arte marcial ou porque você quer aprender métodos e técnicas e metodologias para você saber brigar na rua? Então são algumas questões que a gente vai até diferenciar. Qual que é, então, a principal diferença entre a briga e a luta? Os dois se permeiam? Será que o indivíduo que faz aulas de luta, ele tem um maior autocontrole, uma determinada necessidade de agressão e violência num ambiente fora da academia, né? Por exemplo, eu estou com minha mulher, alguém vai mexer com minha mulher, será que pelo fato de eu fazer luta eu vou ser mais agressivo ou o processo é ao contrário? Então, são algumas análises que vai permear na nossa discussão, tanto no ambiente não escolar, né, quanto no ambiente escolar. Por exemplo, como é que eu faço para lidar com uma criança ou com um grupo de crianças que são extremamente violentas? Eu coloco todo mundo para trocar porrada. E no final todo mundo se abraça. Né? O que é trocar porrada? Eu caracterizo e determino as regras e os objetivos. Põe a luvinha aí, vamos lá. E o que acontece então, quando eu dou essa oportunidade para o menino, ele soltar toda a sua raiva, toda a sua energia, inclusive no próprio colega? O que acontece depois se eu tiver um processo de intervenção? Né? Será se eu vou reduzir esse nível de agressividade ou será se eu vou deixar o aluno mais agressivo? Né? Então, são algumas reflexões que a gente vai entender, né, dentro de um contexto maior, na ideia da disciplina, na ideia da técnica, na ideia da desportivização e na ideia do esporte enquanto processo de criação de indivíduos que estejam aptos para necessidades boas, né? Ou seja, tirar o moleque da criminalidade e botar ele para, né, dentro de um esporte, que seja luta, o que for. Ok? Então, assim, a gente vai tentar desenvolver a aula dentro dessa perspectiva, a gente vai discutir hoje alguns aspectos. Nosso objetivo de hoje é falar sobre o processo ementário, né? Falar sobre quais são os nossos objetivos em relação a essa disciplina, para a gente romper alguns paradigmas. Lembrando que eu falei que a nossa aula teórica ela vai ser realizada aqui via plataforma, e as nossas aulas práticas, como a turma ela é 27 alunos, né, mais ou menos, não tenho nem ideia, mais ou menos isso, né? Deixa eu só olhar aqui no WhatsApp para ver quantas pessoas que estão lá no turno. Eu tenho exatamente 39 pessoas comigo, então acho que são 38 alunos. Então, provavelmente eu vou dividir a turma em 2 grupos e a gente vai, né, as aulas práticas seriam as 2 primeiras aulas para um grupo A e as 2 últimas para um grupo B, para aqueles colegas que puderem ir. A ideia é que realmente a gente tenha essa vivência prática, que o nosso desenvolvimento vai ser muito mais eficiente. Por isso que hoje a pegada é ensino híbrido, né? O que é ensino híbrido?
trabalhar tanto à distância quanto presencial, né? Então, não somente à distância. Hoje a gente tem algumas portarias que nos permitem desenvolver essas aulas práticas, claro, seguindo um conjunto de recomendações, né? Uma gama de recomendações. Ok? Galera, sintam-se à vontade para qualquer momento a gente trocar ideia, discutir, perguntar, e enfim. Ok? Ok. Eu acho que eu já estou compartilhando a minha tela, né, com vocês. Alguns colegas estavam em dúvida, eu coloquei o horário de vocês, né? Tipo, tanto licenciatura quanto bacharelado. Parece que tinha uns meninos que eram do primeiro período na turma lá, né? Entrou, alguém deve ter passado de forma enganosa para eles, ou erroneamente. Então, esse aqui é o nosso plano de ensino. Eu vou tentar falar de maneira mais objetiva e breve, né? Disciplina das lutas. Geralmente ela é oferecida no 5º período, com essa unificação, então nós estamos trabalhando com o 4º e o 5º período, e a nossa carga horária é o curso inteiro, estaremos trabalhando 80 horas. Em relação à nossa ementa, a ideia é que nós possamos trabalhar... Deixa eu só fazer uma coisa. Que nós possamos trabalhar dentro do contexto histórico, de todas as lutas, a gente não vai focar apenas em uma luta. Eu sei que existem várias lutas que a gente não consegue abordar de maneira muito aprofundada, mas a ideia é que nós possamos compreender a existência e entender dentro de um mecanismo geral como que eu vou ministrar a aula daquela metodologia de lutas ou daquela luta específica e talvez, né, criar um certo gosto e talvez vivenciar isso também como atleta de uma determinada modalidade de luta, né? Então vamos falar sobre a evolução das lutas e das artes marciais no Brasil. Vamos tentar estabelecer uma relação entre o ensino e a aprendizagem, pensando em diversas formas e diversas práticas para o ensinar, né? Então a metodologia é exatamente isso, como que eu vou ensinar essas práticas, quais são os caminhos que eu vou permanecer. E quando eu falo assim, vamos trocar luvinha com o colega, né? De fato a gente vai ter isso, mas a gente vai compreender que nosso objetivo nessa disciplina não é nós sermos atletas, né? E sim nós aprendermos como ensinar uma determinada modalidade esportiva, né? Então, qual é o caminho, qual é o viés, quais são os processos pedagógicos que eu posso desenvolver, qual que é a minha interação, né? Sem falar do conjunto técnico, conjunto tático, a parte de preparação física, a parte genética, todo aspecto fisiopatológico voltada para a luta, baixar peso, tudo isso a gente vai estar discutindo em nossas aulas, principalmente uma abordagem biomecânica e fisiológica, né? E sem falar em metodologia de treinamento esportivo, que é a base da nossa disciplina. Então, conhecimentos gerais sobre as diferentes formas de manifestações de lutas, né? E das artes marciais, como as lutas que são originárias do Oriente, judô, o BJJ, né? Que é o jiu-jitsu de origem brasileira, judô, taekwondo, a esgrima, o boxe, luta olímpica, ou luta greco-romana, ou também conhecida como wrestling, entre outras formas de luta, né? Então a ideia é que nós possamos compreender o grappling, que são as lutas agarradas, e as lutas em pé de trocação, né? Fundamentos básicos, posturas, quedas, deslocamentos, imobilizações, técnicas de projeção, quais são os regulamentos básicos nas diferentes modalidades que nós vamos desenvolver, as artes marciais na escola e em clubes, né? Então, como que eu vou trabalhar arte marcial em um clube? Eu preciso ser professor? Eu preciso ser faixa preta? Depende, né? Depende exatamente do que você quer. Se eu quero botar a molecada para competir, né? Então eu tenho que estar fazendo parte de uma federação. Ah, não, eu quero trabalhar iniciação esportiva, então não necessariamente eu tenho que ser faixa preta de alguma modalidade, tá claro isso? Então, e na escola, o ambiente escolar é totalmente diferente em relação a isso, né? Então, geralmente, quando nós temos como intuito o princípio da especialização, cada professor vai buscar uma determinada área. Por exemplo, eu comecei no karatê, eu fui até os 10 anos, 12, fui até na faixa roxa. Do karatê, eu fui para a capoeira, né? Da capoeira eu fiquei mais ou menos 7 anos. Aprendi muitas coisas da capoeira, mas segui caminhos errados, porque a galera é muito marginalizada. Aí, de repente, eu estava fazendo lutas em pé,
né? Além da capoeira, eu luta em pé e o karatê também, mas aí eu permeei tanto no Muay Thai quanto no boxe, depois eu fui pro chão, né? Que a gente fala luta agarrada, que é o grappling, que é o jiu-jitsu, e eu permeei também alguns treinos de MMA, só que o problema é que estava machucando demais, mas nível competitivo, apenas capoeira e karatê. Ok, então a ideia é que nós possamos entender tudo isso, né? Como aplicar, como fazer, para que fazer, de que maneira que você irá fazer, qual que é a interpretação, e por que não tentar entender dentro de um processo maior a profissionalização da modalidade, né? Então, como que eu vou tratar, né? Eu vou treinar, eu vou desenvolver um atleta pensando no alto rendimento, né? Como que eu vou pegar um atleta aqui e vou transformar ele em um lutador do UFC, né? Lutar MMA, lutas mistas. Então, como que eu desenvolvo esse processo? O que está por trás de todo esse parâmetro, desse patamar? Então, são algumas reflexões que a gente precisa estar permeando, né? Em relação aos nossos objetivos, né, ao término da nossa matéria, nossa disciplina, você tem que ser capaz de ter alguns objetivos específicos, né? Ter adquirido alguns objetivos específicos. Primeiro, adquirir sólido conhecimento sobre origem e fatos históricos das lutas. Aqui permeia é algo extremamente importante, principalmente dentro de um contexto da licenciatura, né? O pessoal do bacharelado, eles não focam muito não, mas ele é muito importante eu saber isso. Conhecer suas regras básicas e nuances para aplicação perante tanto os alunos quanto os atletas em iniciação esportiva ou também de alto rendimento. Então, como que eu, né, inicio uma determinada modalidade de arte marcial? Como que eu transformo esse aluno em atleta, né? O que eu preciso fazer? Qual que é o principal caminho para que esse aluno se desenvolva e se chegue, né, a um patamar de atleta de alto rendimento? Como que eu vou desenvolver um esporte se eu não ter competição? Como que eu vou fazer, tipo, uma iniciação, abrir uma salinha ali, eu vou dar aula de judô, e como que eu vou ter uma redução da evasão de aluno para a aula de judô? Acho que está todo mundo aqui, né? Mas vamos lá. Então, assim, galera, a gente tem que começar a refletir e tomar um certo cuidado em alguns discursos, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer aula de luta, existe uma certa tendência histórica de que a maioria dos professores, eles não têm informação para isso, né? Então, se eu pegar, por exemplo, eu fiz karatê, foi Shotokan, lá era o professor Luiz não tinha nenhuma formação em educação física, ele apenas reproduzia aquilo que ele aprendia do seu mestre, que aprendia do seu mestre, que aprendia do seu mestre, ou seja, se o processo aqui tem alguma coisa errada, eles não têm nenhuma percepção de trazer algo que seja mais correto, né? Seja menos lesivo, que machuque menos, que seja mais didático. Então, são algumas questões que nós vamos pensar, né, ao longo do nosso curso, que a gente tem que trazer um parâmetro diferente. Aí você fala assim, professor, mas beleza, eu vou fazer aula de jiu-jitsu porque eu acho muito massa. Aí eu cheguei lá na academia, o cara é muito fera. E o cara não tem nenhuma formação. Ele fez até a 4ª série e dá uma aula de... Cara, massa, excelente. Sempre vai ter pessoas que são muito boas. Só que será se realmente essa pessoa que não tem formação em outros aspectos, por exemplo, biomecânicos, questão de treinamento, lesão, será se realmente ele tem uma aplicabilidade daquele treinamento numa determinada população sem machucar a população? Então, qual que seria o nosso diferencial? Eu vou ter que ter aula com aquele cara, eu vou ter que, de fato, ser aluno dele, respeitar e tudo mais, sem tirar nenhum respeito da pessoa, mas a gente tem que começar a refletir, né? Porque até alguns anos atrás, para eu abrir um espaço desse, eu simplesmente ia no CREF e eu tinha uma carteirinha chamada provisionado, né? O que é provisionado? É uma pessoa que ela se torna especialista em uma determinada modalidade. Por exemplo, eu treino musculação há 30 anos. Aí eu vou lá, faço uma provinha básica, e vou tirar eu tiro, né? Isso antigamente, hoje isso já não pode mais. E aí eu vou tirar uma carteirinha do CREF que fala lá provisionado em tal modalidade. Por exemplo, lutas, natação, enfim. Então, a gente tem que começar a trazer algumas análises, algumas reflexões que a gente precisa ser um pouco melhor do que esse pessoal, não desmerecendo eles, porque de fato os caras vivenciam isso dia e noite, né? Consomem o tempo inteiro isso. Por exemplo, atleta de futebol termina, geralmente ele se torna o quê? Alguns se tornam técnico, mas será que ele tem uma formação? Às vezes sim, às vezes não.
Então, são algumas questões que nós, né, estudantes de educação física, precisa pensar além. Pô, se o cara é bom, tem que ser o quê? Muito melhor. Além disso, conhecer os diferentes elementos que compõem o mercado de trabalho dentro do universo das artes marciais, né? Então, por exemplo, hoje tem uma grande pegada da galera que quer emagrecer, que está fazendo lutas para eu aumentar a minha taxa metabólica e emagrecer. Né? Não precisa nem ter combate, mas eu bato manopla, né? Faço chute no apanhador de chute e sequência de circuito. Então, talvez, né, a gente tem que começar a romper alguns preconceitos e falar o seguinte, né? Tem muita gente que fala assim, dessa água eu nunca beberei. Jamais faça isso, tá? Jamais fale isso. De repente, pô, eu não vou dar aula de dança, porque eu não levo jeito. Cara, mas o mercado agora quer isso. Ah, não vou dar aula de ginástica porque eu não levo jeito. Então, assim, nós, profissionais de educação física, mesmo que nós queremos, né, ou tenhamos uma certa desejo de trabalhar em tal área, a gente tem que vivenciar outras áreas para, em algum momento, por necessidade, eu saber aplicar de fato, de forma menos errônea, né, de forma mais técnica, de forma mais objetiva, de forma mais assertiva. Então, são algumas questões que a gente tem que começar a pensar. Galera, eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de calor. Por isso que os meninos até desligaram a câmera aí, porque deve estar todo mundo só de cueca, né? Só pode. Faz calor mesmo, misericórdia. Enfim, reconhecer todas as diferenças de amadurecimento e entendimento em seus respectivos tempos. Por exemplo, quando eu fazia karatê, vocês sabem o que é pau de Guatambu? É o mesmo pau que faz berimbau, né? É um pau flexível. Quando a gente errava qualquer movimento, né, fazia aquela base do karatê que ela é diferente de todas as outras bases. Aí, se eu fazia base, o que o professor fazia? Ele pegava o pau de Guatambu e batia nas nossas pernas. E se eu movimentasse, aí ele batia mais forte. Agora vamos pensar em processo pedagógico, né? Vamos pensar dentro até num contexto ético, hoje em dia. Qual que é a possibilidade de eu pegar um pau de Guatambu e bater no aluno? O que aconteceria comigo? Né? Às vezes nada, mas às vezes sim. Agora vamos pensar em outro contexto. Eu estou batendo no aluno com um pau de Guatambu, né? Arrumando um porrete dele porque ele fez alguma coisa errada. Quantos alunos que eu vou perder por esse tipo de atitude? O que vocês acham? Às vezes, muitos, às vezes não. Mas eu vou perder. Não é todo mundo que aguenta levar pancada assim e achar que tá todo mundo ok. Então, galera, são alguns contextos que a gente tem que pensar, né? Então, por exemplo, qual que é o tratamento e qual que é o desenvolvimento técnico de cada esporte, lutas, né? Para uma criança iniciante, intermediária, para um adolescente iniciante, intermediário avançado, para um adulto. Né? Qual que é a forma metodológica que eu vou trabalhar com iniciação esportiva nas lutas? Né? Como que eu vou inserir, por exemplo, a ludicidade na luta? Né? Será que a luta é só realmente fazer lutinha com o colega, dar chute, dar porrada, derrubar, quedar, segurar, estrangular? Como que eu consigo intermediar esse processo de forma mais lúdica? Natália levantou a mão, fica à vontade, Natália Luísa. Oi? Você levantou a mãozinha, Natália? Foi sem querer, então. Fiquei tão feliz. Galera, conversa comigo. Hoje nós já temos 30 pessoas, né? Na verdade, deve ser 27, tirando eu aqui e a minha apresentação. Ok. Então, galera, são coisas que a gente precisa começar a pensar até para que nós possamos ocupar mais os espaços, né? Porque, de repente, o cara fala assim, eu tenho essa vivência. Aí eu posso ocupar esse espaço, eu posso dar aula disso aqui. Agora imagina uma situação médica. Eu pego e faço operação em 1 milhão de vacas. Eu vou lá, enfio o braço lá, faço parir a vaca, puxo as patinhas dos bezerrinhos. Aí, de repente, eu penso assim, eu faço isso, né? Então, eu tenho formação para ser médico veterinário? Vocês estão entendendo a viagem que eu estou querendo que vocês entendam? Na ideia de forma conceitual, a gente pensar na nossa profissão e defendê-la, né? No sentido, poxa, eu sou formado, então tem que ser diferente. Eu tenho
4 anos de bagagem de estudo que eu ampliei tudo isso aí, eu tenho que realmente ser melhor. Então, são essas questões que a gente vai estar pensando. Adquirir plena consciência de como e quando aplicar a modalidade, com responsabilidade e adequação. Disseminar e aplicar conhecimentos teóricos e práticos sobre a motricidade humana, né, a ideia do movimento humano. Aprofundar dentro dos fundamentos individuais e coletivos, formação de equipe. Mesmo que a luta ela se caracteriza como um esporte individual, como que eu vou trabalhar de forma interpessoal a socialização dos indivíduos? Né? Então, será que eu não consigo permear dentro da luta? Aí você fala assim, professor, mas a luta ela é extremamente machista, ela é preconceituosa, ela é patriarcal. Aí eu vou falar o seguinte, cara, inicialmente era. Agora eu vou falar, depende, né? Eu não posso afirmar isso, porque hoje as mulheres elas estão se integrando nas lutas de uma maneira que nunca se viu antes, né? Talvez seja para a questão fitness, talvez seja pela questão wellness, saúde, talvez seja pela questão de segurança pessoal, né? Para eu saber autodefesa ou defesa pessoal. Então a gente tem que começar a repensar dentro desse contexto também, né? Eu não posso ter aquela visão machista, até eu enquanto, tipo, esposo, a mulher minha não vai lutar jiu-jitsu não, vai ficar agarrando com homem não. Então qual que é o papel do professor dentro desse processo de mediação? De repente tá lá um negão gigante de 2 metros agarrando tua mulher, e você vai olhar assim, ai, tá errado. Será assim? Vocês estão entendendo? Né? Então são análises que a gente tem que começar a pensar, porque trabalhar a luta não é tão simples assim, né? Porque permeia um conjunto de fatores, dentro aspectos psicológicos, aspectos sociais, aspectos mentais, aspectos financeiros. Pô, eu vou pôr o cara para lutar uma determinada modalidade, só um par de luva aqui é R$300. Então, qual que é? Vocês estão entendendo, galera? Então, a gente tem que saber quais são as nossas possibilidades e nossas possibilidades de intervenção. Aula passada, quando eu comentei com a galera o seguinte, assim, qual que é o principal papel do professor? Transformar, né? Então, a gente transforma tanto para ruim quanto para bom. A ideia que nós temos que ter é que a nossa transformação, independente de onde que nós estamos, seja para coisas boas, né? Então, eu pego aquele moleque marginalizado, né? E eu já fiz isso, assim, de tirar o sangue do nariz do menino, só que foi sem querer, é óbvio, só que o menino ficava extremamente apaixonado por mim, porque abraçava, não tinha nojinho daquela galerinha, assim, tô falando questão até da escola, de pegar menino de periferia, né, sujo, fedido, e tratar como ser humano. E às vezes a gente pega o próximo e não tem nem um pouco de empatia pelo próximo. Então, pô, eu quero pensar em alto rendimento, sem eu ter empatia pela pessoa, como é que eu vou pegar um cara desse e fazer com que ele se transforme no atleta se o cara não come direito, se o cara não se alimenta direito, se o cara não dorme, não descansa direito, se o cara é um psicopatinha. Então, e é isso, galera, assim, de maneira geral, a gente vai tentar trabalhar todos esses aspectos. Fala, Danilo Alcântara, você ia comentar alguma coisa? Diga. Danilo? Ok. Então, assim... Foi minha mãe que entrou aqui no quarto. Beleza. Compreender as doutrinas das lutas e suas aplicações, né? Então, eu já falo assim, independente de qual luta que seja, a principal doutrina, vou ali no ponto na mão, qual é, galera? Qual que é a principal doutrina das lutas? Não matar o adversário. Não, às vezes a gente mata o adversário, mas essa não é a principal doutrina. Qual que é? Por exemplo, eu cheguei num dojo, numa área de treinamento. Qual que é a doutrina que os atletas seguem, que os alunos seguem? Daniel? Disciplina, respeito, né? Então, o principal fator é disciplina. Então, beleza, eu pego uma galera que é indisciplinada, será se a luta, né? Uma galera que é indisciplinada, que começou a fazer lutas para brigar na rua, para bater nos coleguinhas, será se a luta ela vai disciplinar o indivíduo? Como é que isso acontece? O que acontece se eu sair fora de um parâmetro, ou de uma norma, ou de uma regra que é estabelecida naquele ginásio? Né? Como é que é a relação interpessoal entre o professor e o aluno? É a ideia do militarismo, não é? É a ideia do paternalismo com militarismo, talvez? Então, são questões que a gente precisa tentar entender um pouco mais, porque a partir disso a gente aprofundar, né? Algumas academias nem aceitam mais o aluno, né, professor, se começar a brigar na rua.
Inclusive, vocês tiveram aula, acho que foi com a professora Thaisa, sobre legislação da educação física, se não me engano. Não era esse o nome dessa disciplina, não. Era... Poxa, cara, esqueci o nome da disciplina, mas ela tratava sobre aspectos... ética, professor. Exatamente, formação ética. Ela tratava sobre aspectos éticos e legislação. Então, inclusive na legislação, se o indivíduo ele é associado a uma determinada academia de luta e briga na rua, ele vai ter uma putativa da pena dele. O que é uma putativa? É aumento de pena. Então, por exemplo, o Daniel, ele sentou porrada em alguém assim, né, tipo, e quase matou a pessoa. O Daniel, além dele ser responsável por aquela pessoa que ele, né, que existe, que é uma lesão corporal, às vezes de natureza grave, que isso até gera reclusão, que é diferente de detenção, a pessoa vai presa mesmo, por exemplo, né, deixou a pessoa em coma, talvez pegue até 1, 2, 3, 6 meses de cadeia, não sei, não lembro mais. A pessoa ela vai ser expulsa do ginásio, do clube que ela permeia, né, que ela treina. E ela vai responder a mais porque ela treina isso, né, como se fosse eu andar com faca, né, então seria, esqueci o nome da expressão, arma branca, então como se meus punhos fossem armas brancas, arma branca. Então até isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa discussão. Orientação de equipe e conscientização profissional, executar um planejamento de treinamento, ok. Agora, vamos pensar, nós, enquanto profissionais de educação física, qual que é o percentual, né? Pega lá o UFC, não sei se vocês gostam de UFC, eu sou fanático, eu não perco uma luta. Aí você vê os caras assim, baixo percentual de gordura, um punch, né? Uma pancada forte, uma potência forte. Qual que é o percentual, se eu levar em consideração a parte técnica e a parte física, que está englobado ali? Então, assim, será se eu ter mais condição física eu levo vantagem, ou se eu ter mais condição técnica eu levo vantagem? Até isso tem que pensar. Então, por exemplo, periodização, né? Eu tenho microciclo, mesociclo, macrociclo. Microciclo, ele compreende períodos mensais, né? Semanais, desculpa. Então, por exemplo, até 4 semanas são microciclos. Microciclo são semanas. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala, o professor avançou para mim ou tá travando mais alguém? Não, para todo mundo, assim. Tipo, a galera que quiser conversar comigo, eu converso de boa. Não, eu falo, tá travando, professor. Tá tipo travando? assim, internet, você começa a falar, aí para, aí tu tá cortando. Eita, cara, eu troquei minha internet recentemente, eu tô com 200 megas de internet aqui. Jonathan Bandeira também tá cortando para você? Não, tá tranquilo. O Danilo tá conversando com a gente, a voz dele tá picotando. Então, às vezes, pode ser sua internet, Danilo. É a minha, mas não, é a minha. Aí, qualquer coisa, se você quiser sair e voltar... Ou se for o PC também, ó, traz aqui que eu faço a manutenção. É o celular. Mentira, o Jonathan rouba. Faço também, traz. Rouba. Por exemplo, eu tô com um punhado de coisa aberta e tá de boa pra mim, assim. Beleza. Tá. O tanto de coisa aberta e pra mim tá tranquilo aqui, eu acho. Galera, olha só, então, o que eu tinha... tá. Então, eu tenho, pensando em periodização, eu tenho um microciclo que compreende treinos semanais. Por exemplo, a Keliane é minha atleta de Muay Thai. Aí eu vou montar um programa de treinamento para ela a cada semana, que seja a parte física, a parte tática e a parte técnica, né? Aí essa questão psicológica, nutricional, rehab, aí eu já vou encaminhar para outros profissionais. A pergunta para o grupo é a gente tentar pensar qual que é o percentual da parte física no período que não seja competitivo, né? Eu tenho o período competitivo, pré-competitivo e pós-competitivo. Agora vamos pensar assim, pós-competitivo significa que ele está na fase de desenvolvimento, ele não está nem na pré nem na competição. Como que é a parte da preparação física dele? O que vocês acham? Se eu tenho lá uma carga horária de em torno de 8 horas de treinamento por dia, de 8 a 10, às vezes até 12, talvez até mais, qual que é, né, em percentual, a parte da preparação física? E aí, galera, ninguém vai chutar? É maior? É menor? É igual? A parte tática ou técnica, né? Vou lá aprender os golpes, ver se está alinhado, ver se eu faço rotação. Então,
até isso a gente tem que começar a pensar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um atleta que ele é mais resistente, ele é mais forte, eu vou ter uma... Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. A técnica seria maior? A resposta é depende, tá? Um período competitivo e pré-competitivo, aí eu venho mais com a parte técnica, ok. Agora um período que não é nem pré-competitivo, nem competitivo, aí eu tenho muita parte o quê? A parte física, então eu vou estar trabalhando exercícios cardiorrespiratórios, exercícios de resistência, exercícios de potência, e inclusive eu posso trabalhar os dois juntos, né? Que seria a parte técnica com a parte física. Então, eu vou fazer, por exemplo, a gente fala o princípio da especialização, trazer a realidade de jogo, trazer a realidade de competição como uma forma de treinamento. Então, vamos lá. Vai fazer rola com um coleguinha lá, 3 rounds de 5 minutos, com um intervalo de um minuto entre cada intervalo. E vai morrer, porque isso também faz parte da preparação física. Ok? Galera, vocês estão me acompanhando na viagem ou não? Tá muito acelerado? Tô bem energético, tô uma suadeira, eu vou acelerando. Eliane, me dá um respaldo aí, um feedback. Tá ok? Tá tranquilo, tô entendendo. Ótimo. Então, galera, conhecer as diversas manifestações da atividade física, planejar seus trabalhos e aplicá-lo de uma melhor maneira para otimizar os resultados, né? Que isso aqui também é importante. De repente, né? O objetivo às vezes não é nem competição, não é nem uma perspectiva competitiva. Agora, na perspectiva de antropometria, emagrecimento, como é que eu vou dar um bom resultado para a aluna? Como é que eu vou avaliar se ela está tendo um bom resultado? Né? Então, vamos começar a pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, cadê o colega aqui que dá aula de funcional, que ele fica postando as coisas que eu vejo? Cadê? Se eu não me engano, acho que é o Rafael. Rafael, cadê tu? Rafael Lucas de Brito. Bora, meu querido, conversa comigo. Rafael. Os caras deixam ligado e vai fazer outra coisa. Ei, Rafael. Tô aqui. Libera teu microfone e conversa comigo. Rafael, beleza. Tá dando aula, professor. É foda. Não vou nem perguntar mais, deixa pra lá. Ok, vamos lá. As competências definidas para os alunos, né, a partir dessa nossa disciplina, conhecer por meio das aulas teóricas e práticas diversas vivências das modalidades de lutas, ser capaz de identificar é uma coisa, aplicar é outra, a técnica de ensino específico para as atividades tanto recreacionais como a forma de treinamento voltada para a luta, desenvolver uma metodologia de ensino que seja apropriada para o grupo populacional que você esteja trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com criança, é uma forma, né? Estou falando de luta. Se eu estou trabalhando com idoso, é outra forma. Se eu estou trabalhando com deficiente, é outra forma. Se eu estou pensando em alto rendimento a nível competitivo, é de outra forma. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Um fator muito importante, ser ético, né? Pontual em relação às nossas necessidades, interessado e comprometido com a prática e a vivência acadêmica. Outros aspectos, quais são as habilidades específicas dessa nossa disciplina para vocês? Conhecer e descrever diversas vivências sobre as variadas atividades da luta. Conhecer e compreender diversos métodos de treinamento envolvendo atletas de luta. Conhecer diferentes exercícios e aplicações. Conhecer os diferentes métodos de ensino para os diferentes grupos, já falei isso. Produzir, aplicar, conduzir atividades para diversos grupos e faixas etárias. Compreender e interpretar adequadamente textos referentes ao conteúdo da disciplina. Então, como que eu vou ler um artigo específico ali que vai falar sobre lesão no jiu-jitsu? Como é que a gente observa isso? E o que eu vou fazer enquanto profissional de educação física para ter uma redução dessa incidência de lesão daquela modalidade de luta ali que é mais recorrente? Nosso conteúdo programático, né? Então, e se eu não me engano, isso aqui já está tudo lá na plataforma para vocês, eu coloquei. História das lutas, dimensões históricos sociais do esporte, disciplinas na luta, depois a gente vai, né, não está na ordem correta, mas a ideia é trabalhar o jiu-jitsu, regras, competições, iniciação das quedas, educativas, mobilizações, finalizações, chaves e torções, preparação física dos atletas e bater o peso, né, como isso já de maneira geral. Luta olímpica, boxe, esgrima, luta greco-romana, taekwondo, judô,
preparação, né, que tem outras lutas que eu não comentei, mas ela vai permear, como a gente vai iniciar já com a capoeira, depois a gente vai falar sobre boxe, muay thai. Então a divisão vai ser lutas em pé, entendendo como é que é o funcionamento das lutas em pé, lutas de chão ou projeção, e a mistura disso, né, que é o Mixed Martial Arts, popularmente conhecido como MMA. Nossas metodologias de ensino, aula expositiva com a utilização aqui, quadro, projetor, estou levando em consideração a plataforma, tá? E o Google Meet. As nossas aulas práticas, as atividades também, a gente pode tentar marcar algumas visitas técnicas no decorrer do semestre, a gente vai tentar ir para algumas academias de luta, só para entender, ou trazer algumas palestras aqui para nós via Google Meet, de alguns atletas profissionais, para a gente entender a realidade das pessoas. Critérios de avaliação, a gente vai ter uma prova que vai valer 7 pontos e 3 pontos estão relacionados às atividades, né? Apresentações e a plataforma. Avaliação por meio de pesquisa das modalidades, apresentação de diversas modalidades, etc, etc, etc. Ok. Então, assim como eu já havia falado inicialmente, nós vamos estar trabalhando com outras disciplinas, principalmente biomecânica, fisiologia e metodologia de treinamento esportivo, e tentar trazer de uma maneira mais ética possível o desenvolvimento dessa disciplina, ok? Agora vamos para a parte de conteúdo. Tranquilo, pessoal? Eu queria que vocês perguntassem, assim, se estiver tranquilo e interagissem um pouco mais. Às vezes eu me sinto o Chico Xavier conversando com vocês, assim, tipo, eu vou falar assim, Maverson, né? Tipo, eu tô meio que psicografando o que vocês querem me dizer, mas ok. Beleza, Gesiel? Tranquilo. Bom, então. Então, galera, Beleza, é nóis. vamos que lá vem história, né? Atualmente, alguns já pegaram isso aí, atualmente eu estou no doutorado, terminei o mestrado recentemente. O Krav Maga ele vai fazer parte de defesa pessoal. Eu não vou focar totalmente no Krav Maga, mas a gente vai entender sobre defesa pessoal e ele vai permear. Tem uma pergunta aí. Às vezes, galera, para algumas aulas práticas, eu convido alguns mestres. Por exemplo, vou pegar uma pessoa que dá aula de uma determinada modalidade ali. Vamos dar aula de esgrima, por exemplo. Aí a pessoa vai e apresenta para a gente. Eu acho isso muito, muito rico. E é claro, eu sempre peço um total respeito para o pessoal. Tá? Sempre assim, respeitar o que o mestre ou o professor vai falar. Então, vamos que lá vem. Hoje o nosso objetivo é entender um pouco mais sobre o contexto histórico das lutas, né? Tipo, como que surgem as lutas dentro do contexto da humanidade, né? Qual que é o principal papel e como que ela se desenvolveu ao longo dessa história humana, né? Então, para quem não me conhece, sou o Vinícius e é isso aí. Então, galera, quando a gente fala em lutas, e se eu pensar na história da luta, a luta, na verdade, ela vai se confundir juntamente com a história da humanidade, né? Então, assim, desde quando nós nos entendemos por gente, para eu me desenvolver, né? Para eu sobreviver, para eu me estabelecer numa determinada região, mesmo que eu era um sujeito nômade, que eu consumia um grupo ali, consumia um grupo de animais, né? Consumia aquele alimento, de repente eu pegava, levantava a barraca e ia embora. Eu vivia em constante luta, né? Que seja uma luta contra animais, né? Que inicialmente o primeiro instrumento que o homem usa para a sua sobrevivência é as próprias mãos, então ele ia fazer luta agarrada com um animal, ia pegar pedra e bater na cabeça do animal, então eu já não poderia ter um combate, né, direto com um animal que era de um porte muito grande, mesmo que eu tivesse maior número. Às vezes eu ganhava do animal pela resistência, mas mesmo assim eu tinha que entrar em combate corporal com o animal. Lembra quando eu falo que, citologicamente, o ser humano ele possui uma maior quantidade de fibra de contração lenta, conhecida como fibra oxidativa, fibra vermelha. Então, nós sempre vamos ter uma maior quantidade de fibras vermelhas maiores do que branca, né, ou intermediária. Porque a nossa caracterização genética ela nos fez como seres resistentes. Então tem um animal lá
que eu, juntamente com um grupo de caçadores, eu vou entrar em combate com ele, como? Ganhar dele pela resistência. Então o animal corria, eu corria atrás, né? Eu tenho uma capacidade de disseminar calor de forma mais eficiente do que vários outros animais. Por exemplo, o cachorro, ele dissipa energia pela língua. Energia não, calor pela língua. Então eu vou ganhar de vários outros animais pela resistência. Então, só que eu não tinha uma outra forma de lutar contra o animal que não seja minha própria mão ou pedaço de pau, pedra. Então, isso também era caracterizado como dentro de um aspecto mais abrangente como luta. Então, eu preciso desenvolver habilidades para eu ser eficiente no abate daquele animal. Aí, de repente, eu crio, né, alguns instrumentos, como a lança, né, que ela foi o primeiro instrumento que o homem criou para a sua sobrevivência, que seja para a caça ou que seja para confrontar outros seres humanos, né, na guerra. Então, a luta ela permeia dentro desse contexto, né? Então, na pré-história, os homens utilizavam a luta para brigar pela sua sobrevivência. A luta para eles era o meio mais natural e a forma mais primitiva entre ataque e defesa. E tinha como seu principal objetivo ou finalidade de submeter, humilhar ou até mesmo eliminar seu adversário. Ou qualquer outro animal que representasse perigo, ou um animal que fosse caça. Agora vamos pensar o seguinte, né? Eu estou vivendo aqui numa comunidade tribal, e agora eu quero definir quem que é o líder dessa minha comunidade tribal. Qual é a pessoa que eu vou seguir? Qual é a pessoa que ela vai me dar segurança para eu criar meus fios aqui, na minha toca aqui? Quem que vocês acham? Isso permeia a aula de atletismo da galera que já assistiu e a aula de atletismo que a galera que vai assistir. Lembra quando eu falo da história do atletismo? Então, como que eu vou determinar quem que vai ser o meu líder aqui? Eu tenho uma galera aqui. Aí fala assim, ancião. Não, ancião ele não é líder, ele é ancião. Ele é o cara mais respeitado devido à sua história. Alguém mandou uma mensagem aqui? Cravo Magá também será estudado. Sim. Hein, pessoal? E aí? O mais forte. O mais corajoso. Isso permeia dentro do atletismo, né? Altos, fortes e mais alto, mais forte e o mais rápido, né? Então, quem é o cara aqui que vai ser o líder? O cara que é o melhor caçador. Pra vocês terem uma ideia, eu gosto muito de filme, então eu sempre vou indicar uns filmes que às vezes a gente faz esse link assim que a gente entende um pouco melhor. Tem um filme que é muito legal, chamado 3.000 anos antes de Cristo, né, que a galera, todo mundo, naquela coisa assim, sujeira, aquele tanto de, na era glacial, aquele tanto de couraça, de pele, o cara vai ser o caçador e o cara que caça o Manak, né, que era o nome, Manak era o nome do bichão lá, que era o elefante com aquele treco gigante, com o marfim gigante. Eu falei, é 10.000 anos antes de Cristo, né, nem sei se eu falei 20.000, 15, enfim. Então, representa exatamente isso. Falou 3. Eu falei quanto? 3. 3.000 anos antes de Cristo? É 10, viu, pessoal? É 10. Esse filme é top. Aí, Eu logo tava vendo. como é que eu vou ser o líder? Como é que eu vou definir o líder? Cara, o líder é o seguinte, quem matar aquele animal vai ser o líder. Então vai ser todo mundo que entrando em confronto para tentar matar aquele animal. E o primeiro que matar vai ser o líder e ele vai ter o poder, né, ter a permissão de pedir a mão da fulana de tal lá, que naquele contexto lá era mais bonita, mais desejada. Vocês estão entendendo? Então, sempre que nós nos entendemos por gente, a luta ela nos permeia, né? Que seja a luta numa condição de sobrevivência, que seja a luta numa condição de guerra, que seja a luta numa condição esportiva. Então, a gente sempre vai lutar para ver quem é o mais forte, quem é o mais técnico, quem é o mais sábio. Às vezes eu não tenho que ter mais força, né? Por exemplo, a criação do MMA, quando eu pego lá o Hélio Gracie, que vai lutar de kimono contra várias outras pessoas, com pesos diferentes, com uma altura diferente, e o cara destrói tudo, por quê? Opa, então a arte suave do jiu-jitsu, ou Brazilian Jiu-Jitsu, ela tá sendo superior, então eu pego os caras que são porradeiro, trocador e não tem pé, jogo pro chão e detono ele. Então tem a estratégia, né? Então, inclusive, Tropa de Elite deixava muito claro isso, né? Estratégia, strategic, né? Então, qual que é a estratégia para a gente ser alguém nessa vida, né?
Enfim, então, se a gente levar em consideração a história da humanidade, eu tenho a pré-história, o período medieval, período moderno e contemporâneo. Então, na pré-história, o homem sempre ele vai lutar. E dentro da pré-história, eu tenho vários outros momentos que retratam a história da humanidade. Por exemplo, na Idade Antiga e suas civilizações, a maioria das lutas que nós conhecemos já tinha lá na China e na Índia, que era aproximadamente há 5.000 anos atrás, né? Que eram os monastérios que tinham, que eram os templos Shaolin, que desenvolvia monges que eram guerreiros. Então, muitas lutas que nós conhecemos hoje, ela tem como suas raízes na Índia e na China, né? Então, inclusive, uma parte da Índia, ela foi conquistada pela China recentemente, assim, há uns 20, 30 anos atrás, a China só está abarganhando pedaços da China. Da Índia, desculpa. Olha só, tem um tipo de luta que era conhecido como um pancrácio. Né? Pancrácio é o início do boxe. Né? Como que era desenvolvido? As pessoas lutavam, na sua grande maioria das vezes, sem luvas, até a morte do outro. Né? E a maioria das pessoas que lutavam também eram guerreiros ou eram escravos. Então, por volta do ano de 776 a.C., é a data mais aceita para o início dos Jogos Olímpicos da Era Antiga. Né? Então, eu tenho os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que é da Era Grega, e os Jogos Olímpicos da Modernidade, que iniciou na Inglaterra. Já se tem notícia de que as lutas faziam parte dessa competição, né? Que era o boxe. Boxe, do inglês, significa bater com as mãos, ou bater com os punhos. E o wrestling. O que é o wrestling? O wrestling é um tipo de luta greco-romana, luta olímpica, que o objetivo é derrubar o adversário e subjugá-lo. Diferente do judô e diferente do jiu-jitsu. E o pancrácio era uma mistura de luta livre, né? Que valia, que era o boxe, e derrubar o indivíduo e continuar batendo. E detalhe, né? As pessoas, né, nesse período antigo, elas lutavam que jeito? Peladas, nuas, né? Então, lembra que, vamos lá, o termo da ginástica, né, desenvolvimento da ginástica, enquanto uma atividade corporal, é fazer uma prática repetitiva nua. Então, aqui, representa isso aqui também. Pouco depois, no ano de 264 ainda antes de Cristo, Roma, ela utilizava vários escravos como uma forma de entretenimento para o público, né? Então eu pegava escravos, lembrando que escravo aqui não dependia da cor, e sim se perdia a guerra para Roma ou não, né? Então eu vou conquistar um outro território, né? Roma, e as pessoas que perdiam a guerra se tornavam o quê? Escravos. Seja negro, branco, asiático, cor preta, cor amarela, cor feijão, o que vocês quiserem. Se tornava escravo. E os escravos, né, tinham a possibilidade de ter sua liberdade se conseguisse lutar, né, sobreviver uma quantidade de lutas. Então ele ia com o objetivo de entretenimento do público. Aí tem um outro filme que eu indico vocês, O Gladiador, que é muito legal, né? Muito legal. E Roma, ela passava por um momento que isso aqui marcou a história da Roma, né? Que era conhecida como pão e circo. O que é o pão e circo? De repente, eu estou vivendo numa comunidade, igual aqui no Brasil, que está uma merda, né? A galera desempregada, passando fome, taxa de mortalidade alta, não tem saneamento básico. E a galera começa a fazer o quê? Quer ver a bomba estourar? É quando tudo tá na bosta, né? Tá tudo muito ruim, de repente a galera vai revoltar. E o que a revolta faz? Revolução. Eu vou tirar o cara que tá no poder, vai ter morte, vai ter muita gente que vai morrer, mas vai ser uma revolta pública. Aí de repente eu sou imperador romano, falo assim, ixi, vai dar merda, hein? Vai dar merda. Vai dar certo não, vai dar merda. O que eu vou fazer aqui para controlar esse povo? Pô, eu não vou deixar de ostentar aqui minhas riquezas, meu ouro, meus tesouros, minhas conquistas, né? Meu estilo de vida, eu não vou. O povo de Roma vai continuar vivendo daquele jeito, pagando 1 milhão de impostos, igual nós aqui do Brasil. Então eu tenho que pensar numa forma de alienar essa população. Eu tenho que pensar em um mecanismo que
ela vai esquecer dos problemas sociais dela, dos problemas epidemiológicos, dos problemas de saúde, dos problemas de saneamento, todos os problemas que são de minha responsabilidade, eu, governo, eu, pai do povo, né? A ideia central do governo é isso, é ser o pai da população. Então, às vezes, o pai ele vai castigar, às vezes ele vai educar, às vezes ele vai cuidar, né? Então, o que eu vou fazer agora para que o povo me ame e me deixe de reclamar, né? Seja mais tranquilo? Já sei. Olha que coisa mais louca, mais massa. Eu vou pegar, contratar uma trupe que tem vários escravos, vou pôr eles para se matar, vou pôr escravo lá para lutar contra leão, contra tigre, contra homem, contra mulher, sei lá o quê. Vou pegar aquelas carroças que tem um nome chamado, que eu esqueci, que tem vários espetinhos assim, que vão sair lutando. Beleza, eu vou fazer isso. Porque o povo adora sangue, adora carnificina, e vai ficar assim, uou! E de repente, eu vou lá, apareço, acendo, dou tchau, e falo assim, vou alimentar Roma, e jogo pão para todo mundo, e todo mundo, Imperador César, Imperador do cacete. Beleza, o que eu tô fazendo com o meu povo, né, além de um processo alienatório? Então, nesse momento aqui, as lutas, ela tem um grande potencial, né? Além de eu desenvolver métodos de combate para os meus soldados romanos, não sei se vocês gostam de história, depois entram num canal chamado History, que às vezes passa sobre Roma. Os caras conquistaram tudo, tudo. Se Júlio César ele não tivesse sido assassinado, inclusive tem essa parada aí que a gente discute, hoje nós não falaríamos português, com certeza nós estaríamos falando latim, galera. Então, assim, aí ele juntou um grupo de políticos, né, de senadores, inclusive Brutus, que era o filho adotado de Júlio, inclusive tem a fala famosa assim, até tu, Brutus, né, porque o Brutus era o filho de Júlio César. Então, se ele não tivesse sido assassinado, nós talvez estaríamos numa condição melhor, talvez nós estaríamos falando, não sei, mas a gente não estaria falando português, pode ter certeza, né? Porque os caras eram extremamente conquistadores, assim, ó. De repente, na Europa eles fizeram assim, ó, pum, Roma conquistou tudo, tudo. Bizantina, aí o cara foi morto, né? Foi assassinado, porque ele estava entrando numa ditadura, e a Roma era democrática. Enfim, então, aqui é um momento que faz parte muito da história das lutas, que faz parte da história da humanidade, que é o momento conhecido como pão e circo. E às vezes a gente vive ele com muita frequência, né? Pão e circo. De repente a população brasileira está cheia de problemas, né? E esses problemas são problemas sociais, e problemas sociais é uma responsabilidade do governo, né? Que seja no ambiente federal, estadual ou municipal. Aí eu venho com uma forma de entretenimento e a galera esquece, né? Então, inclusive, a gente tem uma grande responsabilidade em cima disso, né? Por exemplo, Copa do Mundo. Cara, de repente você chega assim, tá falando mal do Brasil, tá falando que não presta, aí Copa do Mundo, aqui é brasileiro, sei lá o quê, né? Tem essas paradas de eugenia, né? Da raça, do Estado governamental. Então, são algumas questões que nós, profissionais de educação física, a gente tem que começar para pensar, peraí, ok, então assim, tá tendo... eu estou contribuindo de qual forma? Eu estou contribuindo no processo de alienação dessa população ou estou contribuindo no processo de elucidação dessa população, né? Pô, por exemplo, eu sou apaixonado em futebol, eu sou apaixonado em MMA, só que eu não posso entender que muitas vezes a politicagem utiliza esses mecanismos como forma de alienação, né? De repente, pô, agora é Copa do Mundo, vamos trazer a Copa do Mundo para o Brasil, vamos trazer a Olimpíada para o Brasil. Aí eu já penso assim, vai dar merda, tanto de desvio de verba que não vai ser, vou construir um banheiro ali de 5 milhões de reais, vocês estão entendendo? Então, a gente tem que começar a trazer essas análises, né, profissionais da educação física, para tentar buscar romper com essa ideia de que nós, profissionais da educação física, a gente contribui com o processo alienatório, né? A gente tem vários caminhos bons e caminhos que, se a galera não tiver esse crivo crítico, essa percepção, tá fudido. Aí vira isso aqui, ó. Pão e circo. Quem de vocês aí já ouviu falar nesse período pão e circo, galera? E eu queria que vocês conversassem comigo, assim, eu fico triste quando ninguém fala. Calixto? Oi. Fala, Calixto.
Já ouvi falar desse período aí, eu curto muito história medieval, né? Eu pesquisei já isso aí. Inclusive tem até documentário completo na internet. Você já viu, Vinícius? Já esse documentário? Eu já vi vários, cara, só que não sei de Nossa, qual que tem você falou. acho que foi feito por um site americano, não sei o nome dele, ele é detalhado, cara, até em questão de imagens, mostra por detalhe como é que era. Cara, Tem eu na, queria. tem na Muito bom. Netflix? Não foi um site americano, acho que foi um canal do YouTube mesmo, não lembro o nome dele, faz tempo que eu vi. É mais ou menos uns 55 minutos, mas é perfeito, cara, Se perfeito. você achar aí depois, você compartilha com a galera. Manda sim, muito bom, vale a pena ver, eu gostei. Massa, valeu, obrigado. Pessoal, vamos dando continuidade, mas assim, queria que vocês conversassem comigo, trazessem umas análises, umas reflexões, não ficasse só aceitando, assim, as minhas mentiras, né? É fácil, eu conto muita mentira, mas é interessante vocês pensarem da maneira com que vocês pensam de forma própria, né? Não apenas acreditar, e ser crítico o suficiente para tentar buscar a verdade verdadeira, né? Não a verdade fake news, que se torna uma verdade. Só que não é uma verdade. Enfim, então vamos lá, galera, olha só. Então, aqui nós estamos falando no período, não é medieval, tá? É um período antigo, na Idade Antiga, e agora nós vamos para o período medieval, que é conhecido como Idade Média. O que eu levo em consideração? Então, qual que é a diferença entre a Idade Antiga e a Idade Medieval, o período moderno e contemporâneo? São algumas questões que marcam a história, né? Então, por exemplo, o que marcou a história da humanidade? Esse carinha aqui. Quem que é esse carinha, pessoal? Ninguém? Depois de Cristo e antes de Cristo. Depois de Cristo, o cara foi o cara que, né, todo mundo vai morrer e a gente vai ser esquecido, mas ele não, né? Cristo é um cara que realmente, né, se ele existiu, ele marcou realmente a história da humanidade. Então, por exemplo, no ano de 500 depois de Cristo, foi criado lá nos templos chineses, né, que era conhecido como templos Shaolins, que era um templo que era destinado para lutadores que eram monges ou sob orientações de monge, que tinham como objetivo a proteção de um determinado clã, né? Então, na China antiga, não tinha a China consolidada do jeito que ela é hoje, né? Esse continente gigante, essa China imperialista. Então, eu tinha uma China que era por tribo, né? Então, assim, você tem aqueles desenhos japoneses, ou chineses, que não é um mangá, não, acho que é mangá, que representa muito bem essas questões. Então, cada tribo ela desenvolve uma determinada arte marcial, né, a partir desses templos, que tem como objetivo o quê? Dar segurança para a população, fazer com que aquela pessoa que vai fazer um determinado translado, carregando aquela quantidade de alimento ali, esteja protegido. E a partir do século X, aproximadamente, lá no Japão vai ter um cara que permeia a nossa história, permeia nosso imaginário social, cultural, cinematográfico, que é a ideia do samurai. E o que o samurai era? Ele nada mais era do que o quê? Um funcionário ou um serviçal de um senhor feudal, né? Eu tinha um Japão feudal, que eu tinha como se fosse uma comunidade, e eu tenho um samurai, que é como se fosse um soldado desse senhor. E o samurai era o quê? Era um assassino, na verdade. Era um assassino. Então, por exemplo, o Eduardo Lemes, ele é senhor nosso aqui, da nossa tribo, e o Diego, o Danilo, o Jonathan, o Maverson, o Calixto, o Daniel, né? Mas é do mal. Nós éramos samurai. Aí, de repente, o Eduardo falou o seguinte: vai na tribo lá e mate todas as crianças. Não for pra fazer o barulho. Eu tive um sonho, assim, que uma criança que nasceu entre essa idade, essa faixa etária aqui, que ia me matar. Aí, o que a gente faz? Chega lá, desce o porrete em todo mundo e mata todas as crianças, né? É meio que uma ideia de um militarismo sem consciência, né? Uma ideia de, sim, senhor, independente do que seja, eu vou lá e faço. Essa é a ideia do samurai. Então, aqui, ele se desenvolve muito, né, as lutas na Idade Média, principalmente porque eu vou ter vários confrontos de tribo, né? Então, a guerra, ela desenvolve muito nessa perspectiva tecnológica. Então, eu vou ter uma figura desse cara aqui, que na verdade ele era um exímio lutador, só que ele era um assassino. Ele é aquele cara que a gente fala pau mandado, que mandar ele faz, sem escrúpulo nenhum,
Né? Tem um filme que representa muito isso, que era o último. Né, tem o último Samurai, que é legal também, que é com Brad Pitt, não, que é com Tom Cruise. E tem outro filme que também que é com aquele Keanu Reeves, que faz o Matrix, que chama Os 21 Ronins, se eu não me engano, que Ronins era o samurai que perdia o mestre. Então, o mestre ele não podia morrer assim. Aí então não seria mais samurai, seria um Ronin. É um filme bem legal, tá? Então, acho que é os 27 Ronins ou 23 Ronins, alguma coisa assim. Vamos ver. 27. Filme. 27. Isso mesmo, 27 Ronins. Então, a galera que gosta assim, de filme, dá uma assistida que vai dar uma boa ilustrada nisso aqui que eu estou falando. Ok. Então, ainda no Japão, surgem umas escolas de esgrima a partir dos samurais. Então, vou aprender a utilizar uma espada por volta do século XIV. Já no século XV, tanto o Japão quanto a China, eles vão proibir o porte de armas, né? Então, a espada era proibida, o que faz com que eu tenha que desenvolver outras artes marciais que não se utilize dessa arma, da espada, né? Então, eu vou estar desenvolvendo a capacidade de combate com o meu próprio corpo. Aí surge o jiu-jitsu, que não é o Brazilian Jiu-Jitsu, tá? Então é o jiu-jitsu arcaico, surgido lá no Japão, e o karatê. Agora, um pouco mais à frente, no século XV, ainda no período medieval, lá na Alemanha, tem um cara que ele escreve um manual de esgrima, que é o Johannes Lichtner, né? Esse termo aqui eu tenho uma certa dificuldade para falar. E ele simplesmente viaja para o Oriente, Japão e China, aprende a técnica de combate com espada e depois ele escreve esse manual, né? Que até então ele vai ser muito bem incorporado na Europa. Então aqui na Itália, início do século XV, 1410, um outro camarada com o nome de Flos de Laron escreve um manual que ele vai tentar documentar a utilização de facas, de adaga, de espada, ou com uma espada longa, utilização da armadura de combate. Então ele é o primeiro manuscrito que tem como relato a luta entre cavaleiros, né? Agora, na Idade Moderna, lembrando que o que caracteriza a Idade Moderna já é um outro processo revolucionário. Então, por exemplo, lá no século XVI, a ideia como é que surge como é que surge a Idade Moderna? A partir da Revolução Industrial. Então, eu vou pegar o princípio da especialização e, né, a produção se torna em massa, a produção se torna de forma mais rápida. Aí estamos na Idade Moderna. Então, no século XVI, no Brasil, eu vou estar utilizando uma mão de obra escrava, devido à necessidade de ter uma dimensão geográfica e demográfica gigante. Né? Então, eu vou pegar o Brasil e dividir em pedaços, e eu preciso fazer com que o Brasil me renda aqui para o Portugal. Só que os brancos não vão trabalhar, eles não vão produzir açúcar, não vai produzir cana para extração de açúcar. Então, qual que é o caminho mais eficiente para esse meu período que eu estou pensando? Já sei. Eu vou lá no continente africano, principalmente Angola, e eu vou capturar ou negociar escravos, levar para o Brasil e vou simplesmente ter um trabalho escravo, ou trabalho forçado, que vai me render um certo lucro. Né? Então, no século XVI, a capoeira surge no Brasil. A galera confunde achando que a capoeira ela surge na África, mas não, ela surge no Brasil com africanos, com negros africanos trazidos para o Brasil para serem escravizados. Então, hoje, a capoeira ela é caracterizada pelo Unesco como patrimônio nacional do Brasil e a sua principal bandeira é a ideia da liberdade, né? A ideia de ruptura de atas, né? de prisões. Né? Então, a ideia principal da capoeira é a emancipação do negro, né? A sua liberdade, a sua busca. E é o que nós vamos estar falando na próxima aula e é o nosso primeiro conteúdo de aula prática.
Alguém comentou alguma coisa? Fala, Daniel Divino. Oi. Hein, professor, agora aqui tem uma coisa que a gente sempre pensa sobre a capoeira, quero ver se você me explica melhor. Tipo assim... É dança ou é luta? Tem essa divisão aí, que ela é um pouco uma dança, um pouco uma luta. Suponhamos assim, se você tivesse que dividir ela em porcentagem, quantos por cento você daria de luta e quantos por cento de dança? É uma boa pergunta. Vamos pensar o seguinte. A gente vai pensar naquele período, a gente vai pensar hoje. De repente, Daniel, eu sou escravo, né? E eu não tenho nenhum direito para nada. Por quê? Nem a Igreja Católica ela me assegura meu direito, porque agora ela está protegendo os indígenas. Como que uma comunidade, imagina hoje agora, como que uma comunidade ela vai justificar eu pegar um outro ser humano e objetivá-lo, né? Transformar ele em objeto, ao ponto de eu poder vendê-lo, poder quebrar, poder esmagá-lo, poder fazer o que eu quiser. Qual que é a principal justificativa para isso? Primeiro é essa questão, para depois a gente entender essa ideia da dança e da luta. Eduardo, me ajuda aí. Como tu é um cara que tem uma fazenda e você escraviza várias pessoas, como que nós vamos justificar isso socialmente? Não sei, não. Eu vou ajudar você. Mão de obra barata. Então, escravo é uma mão de obra barata, só que na verdade não é uma mão de obra barata, né? É um termo errôneo que a gente aprendeu, porque o escravo ele é caro, né? Eu tenho que ir lá no continente africano, trazer ele, manter ele é caro, então não é qualquer um que pode ter um escravo. Inclusive negros tinham escravos também, que eram negros. A pergunta é, como que eu vivendo numa cultura eu consigo justificar e dormir com paz, com tranquilidade, achar que eu vou para o céu, pegando um outro sujeito, um outro ser humano, escravizando, dando chicotada, cortando um pedaço, falando que eu sou o dono dele. Como que a gente justificaria isso? Marginalizando ele? Como? Eu acho que no Etnocentrismo? da capoeira, falar que aquilo era, digamos que uma briga, uma violência, de alguma forma. A pergunta é um pouco diferente. Vamos tentar esquecer um pouco da capoeira. A pergunta é, etnocentrismo. O que é etnocentrismo? A ideia de Deus? Né? Eu estou no centro? Não. Etnocentrismo é você colocar, tipo assim, sua cultura na frente de outra pessoa, tipo isso, não é? Etnocentrismo está relacionado ao meu próprio ego, assim. Mas não é, a ideia não é essa. A ideia é que eu tentar justificar, por exemplo, eu vou pegar agora a Hélida, o Gustavo, a Luana e o Wellington e eu vou escravizá-lo. Eu tenho uma fazenda e eu vou sentar o porrete nele. E todo mundo sabe, só que ninguém vai se preocupar. Por quê? Como é que eu justifico? Vamos lá, primeiro. Porque seria por um bem maior da época, né? Porque precisaria desses escravos para suprir as necessidades daquele local, porque são eles que vão fazer a plantação de café, colher, de cana, tudo, né? Então era necessário para que todos pudessem ter, no caso não os escravos ter, né? Mas as outras pessoas da sociedade ter uma vida mais confortável. Então é necessário alguém fazer, e esse alguém seria os escravos. André, eu concordo plenamente com você, perfeito, raciocínio. Só que a pergunta é, beleza, eu não vou fazer aquele tipo de trabalho, então eu vou lá e escravizo o outro. Só que eu tenho que justificar, por que eu estou escravizando ele? Qual que é a justificativa? Será que eles não viam eles, sim, a Igreja Católica não reconhecia eles? Será que ele não via eles como seres humanos? Eles não tinham alma. Dava essa importância para eles? Perfeito. Preto... Que eles não tinham alma. É burro. Preto não tem inteligência. Ele é inferior. Preto, Danilo, não tinha alma. Preto, Danilo, não tinha espírito. Então, Deus mandou ele para nos servir. Então, isso aqui é algo divino. Entende? Deus nos mandou esses pobres coitados aqui. Na verdade, a gente não pode nem falar isso, senão eu estaria ficando com dózinho, não tinha dó, né? E eu vou sentar o porrete, eu vou fazer cruzamento igual a gente faz com o animal, fator genético, sabe? Assim, pega tal boi para cruzar com tal boi, para ter aquela... E fazia isso igual a eles.
Aí eu pegava o cara lá que vai ser eunuco e fazia castração com pau, com porrete, colocava o testículo dele assim, esmagava, né? Era uma coisa inimaginável, galera. Vocês não têm noção, né? Então, assim, a gente vive no estado, município de Goiânia, a 140 km tem a cidade de Goiás. Dá um rolê lá, vai ver as prisões, que tem prisão para negro, né, a gente fala preto, e prisão para branco. Como que os caras eram tratados, como que eles eram torturados, né? Aí tem vários filmes, que depois a gente vai estar comentando sobre isso, 12 anos de escravidão, tem vários filmes mais assim. Então, hoje, com o pensamento que nós temos hoje, a gente fica pensando assim, pô, é triste demais, só que hoje a gente ainda tem essa ideia da escravização. Lá no Pará, no Tocantins, quantas fazendas que a Polícia Federal, a Polícia Civil não vai lá e para soltar a galera que está sendo escravizada, que não tem como sair dali, né? No Amazonas, professor, desculpa interromper o senhor aí, no Amazonas mesmo, estava passando no jornal uns dias para trás, estava fechando, era muitas fazendas lá com escravidão, usava para derrubar madeira. E tem muito, galera, parece que a gente faz assim, ó, já viu daquela imagem do macaco? Tem um assim, outro assim e outro assim? É nosso, né? A população tá desse jeito. Outro fator, de repente tu vê um carroceiro, né, com uma carroça amontoada de treco, lá é o cavalinho magro, é a mesma coisa da visão do escravo antigamente. Vocês estão entendendo agora? Né? Agora vamos lá. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um ser humano, eu não tenho alma, eu não tenho espírito, não tenho nada, não tenho direito nem à minha própria vida, nem meu filho. Eu vou lá, sou casado com a Luana Paiva, aí nós temos um filho, o que acontece com o nosso filho? É vendido, é objeto. Lembra que eu falei questão genética, de cruzamento? Então, por exemplo, vai trabalhar em mina, eu quero escravos tipo pigmeu, menorzinho, baixinho. Então, vou fazer cruzamento. Aí, de repente, eu gera uma revolta, eu falo assim, que desgraça, eu não vou me matar porque isso não permeia os meus deuses, se eu me matar, eu vou sofrer mais ainda, então isso aqui é uma punição que eu vou morrer um dia, mas eu vou ter paz, se eu me matar eu não vou ter paz. Só que eu preciso, né, lutar, eu preciso sair dessa condição, porque eu não mereço, eu sou um ser humano, né. Agora vamos lá, lá na África, eu observava como que a zebra dava coice, eu observava os animais lutando entre eles, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar desenvolver um método de treinamento aqui, um método de luta, que não vai ser chamado luta nesse momento atual, mas uma forma de eu treinar um golpe para chutar só com um golpe, bater na cabeça da pessoa, a pessoa desmaiar e eu correr pro mato, né? E lá no mato eu vou criar uma comunidade chamada quilombola, um quilombo, e tentar me defender. Só que veja bem, aí juntou aquele tanto de preto, né? Aí eu tô lá, eu sou preto, colega preto, aí juntou aquele tanto de preto, aí eu começo a bater tambor, e o cara lá, o patrão, o benfeitor, ele olha e fala o seguinte, não, isso aí tá errado, não pode não, tá treinando luta, tá treinando arte marcial, tá treinando golpe, tá treinando coisa de militar. O que aconteceria comigo, eu preto, se alguém que é meu dono me vê eu lutando, me vê eu treinando alguma forma de defesa pessoal? O que aconteceria comigo? Que é um objeto. Fala, André Luiz. Pegando esse gancho que você deixou aí, e nesse caso, a consciência deles realmente estava treinando para luta, né? Para um combate. Só que eles tiveram que falar que eram danças de origem da terra deles para disfarçar. Porque, igual você falou, se o senhor deles lá ficar sabendo que eles estavam se preparando para uma luta corpo a corpo, eles iam para prisão, aquelas prisão que amarrava pé, mão, ou chicote, até morrer também, né? Como exemplo para os outros. Então, aí eles espalhavam que eram danças da cultura deles. Perfeito, exatamente, assim. Então, às vezes a gente confunde que a capoeira é uma dança, mas ela não é.
naquele período era como uma forma de disfarce. Como é que eu vou... Né, eu não quero ser castigado, eu não quero ser judiado, eu não quero levar pancada. Fala, Diego César. Naquele tempo também, não sendo aqui no Brasil, fora, em Tennessee, no Texas, para lá, tinha também outra luta, que era a luta de mandingo, né? Que eles apostavam nos escravos mais fortes e tinha recompensas, esse tipo de apostas. Os donos apostavam assim, os seus lutadores e até a morte. Quando era para finalizava de certo modo, e aquele escravo ele ganhava tipo uma noite de liberdade, escrava, bebida. Aí no outro dia tinha que ficar quilômetros e quilômetros. Tem um filme também, o Django Livre. Com Leonardo DiCaprio. Essa parte. Exatamente. Exatamente, assim. Então, assim, o que é capoeira, então? É uma luta, só que eu não podia praticar nenhum tipo de luta, inclusive somente 1840 e alguma coisa, que ela deixa de ser uma contravenção penal, não é crime, mas era uma contravenção penal. Tem até lá nos jornaizinhos assim, antigos, fala assim, se o capoeirista fosse pego praticando capoeira, ele ficaria 2 noites na cadeia, porque era marginalizado. Agora, lá no início mesmo, ela surge, né, e os caras eram muito sagazes, eu não vou querer apanhar, então eu vou bater aqui, vou cutucar aqui. Inclusive, essa inserção do berimbau, ela foi bem depois, não tinha essas paradas de berimbau não, era só instrumento de percussão. Os caras eram tão sagazes que falavam assim, nossa, ficam lá no morro, lá na montanha, quando vier o capitão chegando, quando vier o senhor benfeitor, né, que eles tinham essa expressão benfeitor, e eu vou mudar a batida, e agora a gente só vai fazer uma maculelê aqui, vai fazer uma dança, e o povo vai assim, ah, isso aí é coisa de preto, é coisa de africano, e fica por isso mesmo. Só que eu tô treinando luta, pra quê? Pra me libertar. Eu não quero mais viver nessa condição. Eu vou ter uma oportunidade, sentar o pé no porrete e correr pro mato, né? Então, a capoeira, inclusive, o nome, ele tem essa expressão, que é capoeira, que é do tupi-guarani, que significa mato rasteiro, ou correu pro mato rasteiro. Né? Inclusive, né, hoje a gente não vai focar na capoeira, que é o conteúdo da nossa próxima aula, só que isso permeia a nossa cultura, né? Isso faz parte da gente. Aí se eu falar assim, qual que é o percentual então da luta e da dança? Eu diria que hoje é 100% luta ritmada. Entende? Assim, é uma luta que ela é seguida por um ritmo. E quem dá o ritmo é o mestre. Se eu vou querer uma sequência mais lenta, né? São 3 berimbaus, eu vou estar com o berimbau principal, eu vou dar o comando. Ou uma luta mais rápida. Então ela permeia isso, né? Então é uma luta ritmada. Espero que eu tenha explicado. Beleza? Daniel? Tô ficando rouco aí. Então, vamos lá. Segue que vem história. Então, galera, olha só. No século XVI surge a esgrima, que tendeu ao foco esportivo da arte marcial. Então, aqui já estou trazendo uma perspectiva esportiva e não como necessidade. Já no século XVIII, lá na China, surge o Kung Fu. Inclusive, tem um filme que é muito bonitinho, que é o Kung Fu Panda. Aí vocês vão entender como que a cultura chinesa ela é muito forte em relação à arte marcial. E a arte marcial não significa que é uma arte de combate, né? Então, há uma autopercepção corporal. Tai Chi, Tai Chi Chuan. Em 1743, bem no iniciozinho, quase no início, bem no finalzinho do século XVIII, na verdade, esse cara aqui é um lutador inglês, que ele cria o boxe com as mãos nuas, e ele começa a escrever as primeiras regras do boxe. Inclusive, hoje nós temos o boxe, ele é profissional e olímpico, o boxe profissional e olímpico se utiliza as luvas. Só que hoje nós estamos tendo um evento chamado Baruk, acho que é russo, Baruk, que a galera, eles vão vão competir um com o outro, igual antigamente, com as mãos nuas, livres, né? Só usa uma munhequeira para não ter uma quebra de punho, né? Uma luxação, uma fratura, e o pau quebra. Ou seja, se eu levar uma porrada com a mão nua, o estrago é muito maior se eu tiver com aquela luvona.
Em 1750, as técnicas de artes marciais chinesas, como Tai Chi Chuan, são escritas, né? Então, é uma arte marcial onde não vou ter um combate direto, e sim, eu vou imaginar um combate, vou estar trabalhando algumas capacidades físicas, força, flexibilidade, resistência, equilíbrio. Agora, na idade contemporânea, que já é a ideia da revolução tecnológica, né, que é o pico da tecnologia, então nós estamos nessa idade contemporânea, inicia por volta, né, no século XIX para XX. Então, em 1882, um cara chamado Jigoro Kano, ele era um atleta de jiu-jitsu, só que ele achava o jiu-jitsu muito violento e ele era impraticável no ambiente pedagógico. Então ele pega bases do jiu-jitsu e transforma o judô, conhecido como a arte suave, né? Então o judô é a utilização de alavancas, que eu vou estar usando o peso do meu adversário contra ele mesmo. Em 1893, lembrando que o judô também ele é olímpico. Significa que permeia ou faz parte das Olimpíadas, das competições olímpicas. Em 1893, o Baron Wright, né, ele viaja para o Japão e a partir dos seus estudos também do jiu-jitsu, ele cria um método de luta chamado Bairutsu, né? E ao retornar para a Inglaterra, ele vai introduzir esse método a partir dessas artes marciais. Só que esse Bairutsu, ele não se desenvolve tanto como o BJJ. Em 1896 acontecem então os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. E nessa edição também a luta ela permeia, né? Então ela inicia com a luta greco-romana. A luta greco-romana ela se diferencia da luta olímpica, né, que é o wrestling. A diferença é as pegadas. Então, luta greco-romana, eu vou pegar da cintura para cima, luta olímpica é o corpo inteiro. Então, inclusive, antropologicamente, isso gera modificações no indivíduo, né? Então, indivíduos que vai pegar só da cintura para cima, fica com os braços, né, o tronco muito forte e membros inferiores não tão fortes. Já em 1896, tem a luta, que é o estilo livre, né? Então ele vai se desenvolver principalmente em 1904 a 2008, permeando os Jogos Olímpicos. Então, na verdade, nas lutas eu não coloquei aqui, mas ele até hoje, né? A última Olimpíada foi cancelada, a penúltima Olimpíada também fez parte. Até os dias atuais, também a esgrima ela permeia, faz parte dos Jogos Olímpicos, na atual era moderna. E olha que coisa mais interessante. Sabe o cabo de guerra, que a maioria dos professores de educação física escolar gosta muito de trabalhar, né? Faz a galera desenvolver força, puxar a ideia da competitividade, isso também está dentro das lutas. O cabo de guerra ele também fez parte, esteve presente nos Jogos Olímpicos, de 1900 a 1920. Né? Então, por 20 anos, o cabo de guerra permeou as Olimpíadas. O boxe também, ele iniciou em 1904 até hoje. Eu tenho o boxe dentro das programações de Jogos Olímpicos, e existe uma diferença entre o boxe profissional e o boxe amador. O boxe amador eu posso participar de Olimpíadas, boxe profissional, então você nunca vai ver um atleta profissional de boxe lutando na Olimpíada, né? Por quê? Porque a federação não deixa, é diferente. É uma curiosidade aí. O judô ele inicia nos Jogos Olímpicos desde 1964. O taekwondo ele inicia nas Olimpíadas desde 2000 até hoje. Aqui está 2008, mas na verdade eu tinha que pôr a última Olimpíada, tá? Até nas últimas Olimpíadas eles permeiam. E a capoeira, né? Que a gente vai estar comentando sobre a capoeira na próxima aula. Porque agora a gente vai fazer um enquete. Galera, alguém comentou alguma coisa aí? Professor, Oi. e em que momento que a mulher começou a entrar a praticar mais a luta assim, profissionalmente? Stephanie, você fez uma excelente pergunta. Por quê? A luta, ela tem uma origem muito militarizada, né? Então, assim, a origem da luta, ela está atrelada com o militarismo.
na ideia da disciplina, da organização, da ordem, do progresso. Apenas no período contemporâneo que nós vivemos, que a gente começa a ter resquícios das mulheres adentrando em modalidades olímpicas, em modalidades de luta. Então, parece que nesses últimos 20, 30 anos para cá, é onde a mulher realmente começa a se posicionar em qualquer ambiente que ela quiser, né? Então, assim, se eu pegar em 1940, a gente não vai ver participação das mulheres no boxe, a gente não vai ver participação das mulheres nas lutas olímpicas. Então, somente nessa virada de século para cá que as mulheres estão sendo, eu não sei a expressão se seria aceita, né, ou se elas estão mais resilientes para aguentar um machismo. Incluída. Na verdade, eu não diria incluída, né? Porque a ideia de inclusão é um processo mais amplo, porque na verdade a luta é dela, entende? Assim, por exemplo, a Stephanie é a mulher e ela quer se inserir num processo. Não significa que eu, Vinícius, professor dessa modalidade, né? Eu estou falando antigamente, dessa modalidade de luta, que eu vou incluí-la. Não, ela que está se incluindo no meio. Tem um filme que retrata essa história do boxe feminino, que é Menina de Ouro, que foi quando nos Estados Unidos as mulheres começaram a entrar nas escolas de luta. E hoje vocês não vão ver absolutamente nenhuma escola de luta que pelo menos não tenha uma mulher, né? Então as mulheres, elas, inclusive atualmente no UFC, as mulheres elas que estão tendo maior domínio de cinturão no Brasil, né? Tem a Amanda, tinha outra mulher que eu esqueci o nome dela. A Amanda tá em 2 categorias e tinha uma outra brasileira também, detentora do cinturão. Então hoje as mulheres, elas estão batendo forte. Mas é bem recente, né? É bem recente, né? Então, assim, essa inserção das mulheres nesse período moderno nosso é extremamente recente, né? Por quê? Porque a mulher, ela sempre foi subjugada. A mulher, ela sempre foi classificada como inferior. Então tem um determinado padrão aqui, a mulher vai ficar em casa, ela não pode estudar, ela não pode se desenvolver profissionalmente numa determinada área. Cyborg é o nome. A Cris Cyborg, ela perdeu o cinturão para Amanda Nunes, e hoje a Cyborg, ela tá no Bellator, que ela também tem o cinturão. Aí a Amanda, ela tá no peso, acho que era peso leve e pena, se eu não me engano. Mas tem outra brasileira também, né? Batistaca, não sei se era Batistaca. Enfim, então é isso. Viu, Stephanie? Uma ótima pergunta. E isso é importante também de pensar no lado social, não apenas, né, no lado comercial, no lado social também. E vocês, mulheres, vocês têm que se impor, né? É a luta. Vocês têm que ficar, sabe onde? Onde vocês quiserem, que seja como motorista, que seja como lutadora, que seja, né? Esse é o maior momento das mulheres em relação à liberdade. E graças ao quê? Aos antepassados, né? Então o que acontece hoje foi porque muita mulher levou muita porrada na vida antigamente para ter os direitos que vocês têm hoje. Voto, igualdade salarial. Provavelmente essas lutadoras aí, mesmo profissional, devem receber bem menos que os homens. Infelizmente, né? Por exemplo, futebol. Eu pego um jogador da seleção brasileira. Qual que é a média salarial do cara? O cara ganha por ano 80 milhões de euros. Aí você pega uma jogadora lá, Marta, melhor jogadora do mundo feminino durante várias sequências. Coitada, né? Às vezes não tem nem clube para jogar mais. Entende? Assim, então, e é isso, galera. A gente tem que começar a refletir sobre isso também e buscar as Mas eu sei que você falou, Vânia, sabendo uma questão de marketing, se o Neymar ele consegue entregar mais marketing, consequentemente ele vai ganhar mais. Claro. Para a Marta conseguir ter um salário, as mulheres têm que se interessar mais por futebol. Tem que o quê? Tem que se interessar mais por futebol, as mulheres, do modo geral. Concordo também, né? Professor, tem que consumir mais produtos. Diga, Eric. Professor, o que está acontecendo aí nesse meio do futebol aí de hoje em dia, 2021, é o seguinte, que os jogadores têm um contrato do clube que recebe salários normal e ele faz outro contrato por fora, que é o direito de imagem.
o direito de imagem, tipo assim, por exemplo, o contrato por fora do clube, vamos dizer, 300 mil reais, 500 mil reais. Por exemplo, o Gabigol recebe, do Flamengo, recebe 200 mil, 300, 400 mil reais. Aí o direito de imagem do cara, só do cara tá ali vestindo a camisa do Flamengo, tá jogando, passando na televisão, por exemplo, ele coloca lá o direito de imagem dele de 1 milhão e meio, entendeu? É questão de patrocínio também, né? Não tem como um esporte ou qualquer esporte se desenvolver sem patrocínio. Na mesma coisa das lutas. Agora me fala qual foi o esporte que teve maior ascensão, assim, de repente, do que o MMA, né? Então, assim, porque de repente alguém pensou de forma grande, falou assim, nossa, isso aqui pode gerar patrocínio, isso aqui já vai gerar, injetar dinheiro nisso aqui, eu vou vender pay-per-view. Cara, ninguém é bobo, né? Se tratando de empresário quer ganhar dinheiro. Professor, eu acho que, se eu não me engano, as categorias femininas no UFC, elas ganham praticamente a mesma faixa. As vencedoras lá, Amanda Nunes, por exemplo. Eu vou te falar o seguinte, eu não consigo comparar masculino e feminino, porque vai depender da quantidade do que você vende. Por exemplo, eu tenho treta com o Sérgio, e eu jogo nas redes sociais, assim, e a galera fica louca pra ver a porrada comer. Assim como mulher, entende? Assim, então, o que vai levar em consideração o salário de cada uma é a quantidade de vendas de pay-per-view, de vendas por exemplo, de... a luta da Amanda, quando ela foi enfrentar a Ronda Rousey. Foi uma luta super vendida, né? Quando ela foi lutar contra Ronda Rousey, foi a mais, quando ela pegou o título. Porque Ronda Rousey... Ela amassou a Ronda Rousey. Playboy, né? Ela tirou foto pra revista Pelado, ela participou de filme, era uma mulher que nunca foi batida e de repente, pô. Então, assim, aí vendeu mais, entende? Assim, então, só que a gente tem que pensar, né, nessa questão do lado das mulheres, vocês enquanto homens, na ideia de oportunizar também um ambiente para todos, galera. Que seja para rico, para pobre, para mulher, para branco, para preto, para pardo, para amarelo, que seja. O esporte tem que trazer esse lado também, né? Oportunizar a pessoa de sair daquela condição e dar o quê? Um processo de inclusão também. Consumir o conteúdo também, né? Tipo, futebol, homem e mulher senta para assistir o futebol masculino. Mas eu acho que é mais difícil um homem sentar para assistir um futebol feminino. Você sabe por quê, Stephanie? Ah, por quê? Por quê? Existe diferença técnica entre homem e mulher? Se eu ver eu não tô falando de série B, C, que é futebol, os caras dão aqueles balão. Eu tô pegando assim, pega o time europeu, que os caras têm a parte técnica, tática, preparação física impecável. O cara chuta lá do outro lado, o cara domina no peito. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, pra mim, era o melhor jogador que tinha em questão de parte técnica. Muito melhor que Neymar, na minha opinião, minha humilde opinião. Melhor que Ronaldo Gordo. Tá certo, aí. Então, assim, aí você pega, né, essa parte técnica, essa parte tática, chama as pessoas para assistir. Não sei se vocês estão entendendo. Ou seja, o esporte é diferente de ver, assim. O esporte ele se tornou um esporte espetáculo, né? Eu tenho que trazer massas. Se as mulheres conseguirem trazer massas, né, tipo centenas de milhares de espectadores, aí elas vão ganhar mais. Também, né? Só que existe uma diferença, né? Por exemplo, eu vejo a marca que ela se iguala com os homens. Só que quantas marcas nós temos no futebol feminino? Então, talvez seria pelo próprio preconceito social que a mulher não vai para o futebol. Nas minhas aulas, as meninas são as que mais querem jogar, né, na educação básica. Então, será se inicialmente foi isso? Que ela não teve um clubezinho que só para futebol feminino? Será se, por exemplo, aqui no estado de Goiás, se eu não me engano, é só o Goiás Futebol Clube que tem o time feminino? Eu não me lembro se tem outro time. Agora todos têm que ter, para participar do Brasileirão de Série B para cima, todos os clubes têm que ter. Todos agora, né? Então, assim, mas, professor, não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa da, tipo assim, a categoria de base feminina com a categoria de base masculina. Se a masculina já passa dificuldade, você imagina a feminina. Tipo assim, eles não... Tipo assim, estagiário mais leigo e tal, mais, tipo, jogado de canto. Os campos não são tão bons que os homens jogam, são outros campos mais... Entendeu?
E aí a qualidade do futebol das meninas, tipo, eles não investem no futebol delas e tal, como que a gente vai ter um retorno de futuras mulheres boas, promissoras do futebol. Complicado. Então, é exatamente essa a nossa discussão, porque às vezes eu estou pensando agora, o meu investimento eu vou colher o quê? Daqui 5, 10, 15 anos, não agora, eu quero dinheiro agora. Agora eu vou investir em quem? Qual que dá mais rentabilidade? E é isso. E assim como na luta, galera. Em relação ao nosso conteúdo que nós permeamos, né? Tipo, nós falamos sobre esse contexto todo da luta, a ideia da profissionalização, a ideia da marginalização, né? Por exemplo, poxa, o cara tá fazendo luta para trocar porrada com o outro, aquela coisa sangrenta. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Qual que é o papel do professor de educação física que utiliza a luta como um recurso pedagógico também, como um recurso educacional, como um recurso de movimentar o indivíduo, fazer com que ele saia do processo de sedentarismo? O que vocês entendem sobre isso? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Ou não tem visão nenhuma? Eu acho que a luta tem uma importância, como você falou no começo da aula, que é a disciplina. E eu acho que essa disciplina, o melhor para ser que vai passar essa disciplina é a luta. Então, assim, o que eu pretendo com essa disciplina com vocês, galera? A gente romper alguns paradigmas, a gente possa romper alguns preconceitos, porque a gente vai ter contato com um colega, assim, mesmo que estamos em momento de pandemia, a gente vai ter as aulas práticas, então a gente vai ter, né, mesmo havendo distanciamento, a gente vai vivenciar movimentos, então eu vou pedir para que vocês não venham com aquela cabeça de preconceito, que é achar que estou aprendendo isso aqui somente para dar porrada. Também, né, questão de defesa pessoal. Um colega perguntou assim, professor, e o Krav Maga? Cara, o Krav Maga é uma luta que ela foi desenvolvida num país que é de área de confronto, simplesmente para defesa pessoal, né? Então eu vou estar utilizando chutes em determinadas regiões que vai pôr o indivíduo para baixo. Então a gente tem que saber também, ter uma coisa que é fundamental hoje em dia, que é o autocontrole. Dependendo do chute, colocava para baixo da terra. Nossa, tá doido. Tinha um cara que eu gostava muito, que era do Pride, chamado Krokop. Ele não era russo, não. Esqueci a origem dele. O cara tinha o chute mais violento, assim. Um chute ele acabava com a luta inteira. O cara era hospitalizado. E olha que eu tô falando de atleta competindo com atleta, né? Enfim. O que eu tinha para dizer para vocês hoje, eu deixo aberto para alguma pergunta. Próxima aula será, acho que a gente vai ter mais uma aula ou duas aulas teóricas. Depois eu vou marcar com vocês aula prática. Como é que vai ser a aula prática? Eu vou dividir a turma em 2 grupos, tá? Por exemplo, grupo das 2 primeiras aulas e grupo das 2 segundas aulas. Ok? Aí nas próximas aulas eu faço essa divisão. Aí eu falo assim, professor, não posso ir. Então eu vou dividir conforme o pessoal que realmente vai ir para a aula prática. Para mim vai ser fundamental para agregar essa questão do conhecimento técnico. Ok, pessoal? Ok. Ok, professor. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Fala de investimento alto aí. O UFC tem investido bastante no canal Combate, né? Porque tem um canal caro, bicho. Nem os canais normais que passam futebol, Premier, Sport TV, não bate o canal Combate, cara. É caro, absurdo. E assim, rende um dinheiro, cara, é fora de série. Eu tava olhando nesse pouco tempo agora o que aquele canal assim, arrecada para as lutas, mesmo não público, o que mais tem é público, né? Em Los Angeles lá, em Vegas, cara, você é louco. O canal por si só era metade da... Hoje a gente é uma outra realidade, né? No Brasil, o esporte mais praticado hoje, atualmente, é o atletismo, né? As corridas de rua. Só que hoje o esporte que mais cresceu, né, exponencialmente é a luta. Né? Porque eu vou ter luta de chão, luta em pé, então aí depois, o MMA é isso. Galera, eu não posso ficar ter uma expertise apenas em uma... Principalmente MMA. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Mais alguma pergunta? Professor, só comentar que esses preceitos assim, em questão do aluno
na escola, questão de lutas, né? Então é um desafio muito grande, né? Que tem muitos alunos também que ainda não tem aquela vontade, né? Aquele desejo de aprender sobre lutas, assim de forma assim de, sabe, ter um foco assim em questão da luta, não só igual, por exemplo, muitos você falou, futebol, vôlei, então assim tirar esse meio que esse preconceito, vamos falar assim, né, em questão das lutas, assim para o aluno, né, de forma que ele possa a crescer assim, igual quando falou da disciplina, né, tanto do aluno quanto fora. E assim, eu já participei de algumas lutas, já pratiquei capoeira, taekwondo, e assim, acho que a maior dificuldade do professor é questão de ensinar e não levar assim questão de combate, questão assim de que eu tô brincando com meu coleguinha e vai para me defender e tal. Então, essa mudança assim de pensamento, acho que é o fundamental assim no âmbito escolar, né? Igual o senhor perguntou, que é uma barreira muito grande e uma dificuldade muito imensa, porque hoje em dia, assim, vamos colocar assim na nova geração, né, que crianças tendem a ainda mais assim não praticar esporte, não envolver tanto assim na área da saúde, questão assim de que o esporte pode trazer qualidade de vida, essas coisas todas. Então, assim, essa diversificar só sei que assim, diversificar os esportes. Isso. Sim. Então é muito complicado o aluno entender dessa forma. E assim, acho que para mim assim, até eu tô pegando essa disciplina agora, lutas, a maior dificuldade sim, entender assim de forma assim que vai ajudar o atleta não assim assim, questão de só de lutar, mas também a disciplina, né? Ter aquele auto-instruir. Eu tô um pouco nervoso, mas é isso, sabe, você entender. Sei. Isso mesmo, isso aí. Que a luta é um dos esportes, assim, bem praticado e assim, como em geração, né? Eu penso assim, que em geração foi indo, ela foi evoluindo, ela foi melhorando, questão, assim, de luta por combate e assim, eu também, assim, foi criando, assim, aquele vínculo maior. Igual a MMA, assim, uma coisa que chama muita atenção, muito, assim, chama muita atenção, que gosta bastante. E assim, tem que expor mais, né? Tem que abranger mais esse esporte que é tão cultural, assim, né? Ô, Gustavo, assim, só para nós finalizarmos nossa fala, eu vou liberar a turma, eu vou trazer um relato de experiência própria, que eu gosto muito de trabalhar a luta, principalmente em ambiente mais carente. E todas as vezes que eu coloquei a luta, que seja luta de chão, que seja boxe, existe uma mudança, ela é muito visível, cara, na ideia do respeito, na ideia da solidariedade com o próximo. De repente a galera chega assim, no intervalo, professor, empresta a bola, empresta a bola, empresta a bola. Aí, de repente, professor, põe o tatame lá no recreio, põe o tatame no recreio, põe o tatame no recreio. Aí você vê aqueles caras que tinham problema, né, que seria um futuro problema social de nível de agressividade, vai lá, troca porradinha com um coleguinha, define as regras, não pode bater forte, sei lá o que, derruba, vai pro jiu-jitsu, estrangula, bateu, acabou, abraçou. Aí, de repente, você vê aquele cara sendo o monitor da aula de educação física, pega aquele menino mais custoso e fala assim, ó, fulano de tal já ajuda a montar o tatame, quando você já chega pra aula já tá com o tatame pronto, cara. Então, isso permeia também, viu, Gustavo? Depende mais da gente do que dos alunos, cara. Tipo, aluno tem preguiça, aluno tem isso, aluno tem isso. Cara, é a realidade geral, cara. Do mundo inteiro, do Brasil inteiro, você chegar aí, aluno morrer de preguiça de fazer qualquer coisa, é sujinho. Só que quanto mais você se impõe, né, quanto mais você impõe respeito, quanto mais você fala que você não é o chefe dali, mas você, não uma questão hierárquica, mas uma questão de respeito, e o povo tem que respeitar, e se você determina que tem que fazer aquela aula, tem que fazer, e você já estipula possibilidades para a pessoa que não faz, por exemplo, tu não vai fazer não, então coordenação, vamos assinar uma advertência. Por quê? É igual fazer exercício de matemática. Se você não fizer, o que acontece? Então é uma coisa mais culpa nossa, cara. Nós professores. Então, está do jeito que está, não é culpa do aluno, não é por culpa do governo, é culpa nossa, porque nós deixamos o quê?
as coisas, as traças. E o pessoal da educação física escolar tem que tomar um pouco de cuidado, que a tendência é o profissional de educação física perder a aula. No ensino médio eu tinha 2 aulas, no ensino fundamental eu tinha 3 aulas, de repente no ensino médio tem 1 aula, no ensino fundamental vai para 2 aulas. Então depende de quem? Nós. Hoje, por exemplo, eu vou tentar achar alguns vídeos, eu vou mostrar para vocês. A galera realmente, eu meti o pé nos meninos, tô falando de ensino fundamental, bati um pouquinho forte. Para quê? Para entender. Acabava, abraçava. Aí eu te pergunto, quem que era o melhor professor da escola? Qual que era o professor mais responsável? Que quando tinha problema de briga, problema social, problema de droga, problema de menino levar arma para a escola, levar faca, quem que resolvia a parada? Vocês estão entendendo? E quem que escutava assim, que menino que escutava, baixava a cabeça e falava assim, não, professor, desculpa, nunca mais vai acontecer, o senhor tem razão. E a maioria das vezes realmente não repetia. Então, luta, ela é muito massa por causa disso. Eu vou pegar um moleque que tem problema de confronto, de conflito, e eu vou pôr o cara para brigar um com o outro, e vou deixar o pau quebrar mesmo, assim. Falar assim, ó, só não pode tirar sangue, só não pode quebrar o braço. E deixa bater, aí no final, assim, agora tu vai lá, ajuda teu colega, abraça, e todo mundo aplaude, e é isso. Entende? Assim, como que eu vou introduzir a luta nesse contexto? Então vai depender mais da gente. E é algo que hoje está muito mais facilitado devido à cultura industrial, né? Essa questão da venda da luta, como você falou assim, do questão do canal Combate. Hoje tem que falar assim, quem que é Anderson Silva? Duvido que uma criança não saiba quem é. Duvido, né? Então a luta, ela permeia essa indústria cultural, porque ela está sendo vendida como futebol, na ideia do marketing. Então o moleque vê lá, já tem noção de que dar um indivíduo, fazer um double leg, um single leg, fazer um rest, jogar para trás, né? Tipo, não tem técnica, mas ele viu aquilo ali e tá aprendendo. Aí você chega assim, ó, vamos dar aula de luta. Nossa, professor. Aí tu chega com as manoplinhas, vai fazendo batidinha neles assim, ó. É diferente. Então eu acho que depende mais da gente do que qualquer outra ação governamental. E é isso. E essa é a minha humilde opinião. Espero que seja isso, Gustavo, para todo mundo também. Beleza? Você já fez a chamada, professor? Ou não? Não precisa. Já, eu uso um programa aqui que ele faz a chamada automática. Eu acho que eu falei no início da aula. Tendo o nome completo de vocês aqui, tá ok. Aí mostra a hora que você entra, a hora que você sai, as intercorrências. Fechou. Beleza? Pessoal, no mais, foi um prazer estar com vocês. Então, até a próxima aula. Metodologia das lutas até a próxima segunda-feira. E venho com o coração aberto para a aula. Tá? Vou tentar fazer vocês chorarem, mas é isso aí, faz parte. Ô Vinícius, então a próxima aula vai ser também por aqui e na outra que vai ser a prática, né? Isso. Aí eu vou combinar com vocês. Então fechou. Se eu conseguir na outra semana já fazer essa parte teórica toda, ok. Aí na outra semana, tipo, hoje são 22, então dia 1º vai ser aula teórica. Provavelmente dia 8 a gente vai ter uma aula prática. Se eu não conseguir completar do dia 1º, então dia 8 seria teórica, então dia 15 prática. Mas eu acho que dia 8 teria aula prática, viu, pessoal? Eu acho que sim. Aí na próxima aula... Tomara que não seja dia 8. Por quê, Danilo? Vai poder ir, não? Eu vou estar na viagem. Entendi. Mas enfim, vamos torcer para que todo mundo possa ir. No mais, sintam-se todos beijados, beijadas, abraçados, abraçados. Muito obrigado, viu, galera, pela participação, pela paciência e pela audiência. Um forte abraço para cada um. É nóis, tamo junto. Falou, professor. Fala, meu querido. Falou, Fica na paz aí, com Deus. Abraço, pessoal. Ficando todos na paz. Leandro, tchau. Leandro, Jonathan, Keiane, Luana, Maíne Bueno, tchau. Maverson, Rafael, Reinaldo. Reinaldo não falou comigo hoje, hein, Reinaldo? Falou. Falou, galera. Muito obrigado. E Reinaldo. Reinaldo não deu nem boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Reinaldo. Como é que tá a vida aí?